pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Simone Lemes. Vamos tratar hoje de um assunto especial sobre assistente técnico. A pergunta que não quer calar: será que a presença do assistente técnico ou não vai influenciar no trabalho efetivo dele? Vamos falar sobre isso. Vamos começar, pessoal. Gosto de retomar sempre alguns conceitos para vocês entrarem, tipo assim, tá, agora eu me lembro daquele vídeo que a Simone falou sobre assistente técnico, perito do juízo. Então vamos só pensar. Perito do juízo é aquele perito que é nomeado pelo juiz, ele é de confiança do juiz. O assistente técnico, ele é contratado pelas partes, autor ou réu, e ele é de confiança deles. Então, o perito do juízo, ele é imparcial e o perito assistente técnico é parcial. Nós temos uma resolução no Conselho Federal de Psicologia que diz que o assistente técnico não deve estar presente no momento da avaliação psicológica que o perito do juízo vai fazer. Até aí tudo bem. Mas tem o Código do Processo Civil que diz que o perito do juízo deve assegurar que o assistente técnico possa acompanhar as diligências. Tu vai lá no código, está exatamente assim. Só que o código, ele foi feito para todas as áreas. Não é só a psicologia, mas a nossa área, a nossa perícia, ela é diferenciada, porque assim, não é a mesma coisa, por exemplo, que um engenheiro que vai verificar a insalubridade de uma empresa. Ele vai ser acompanhado pelos assistentes técnicos, então ele vai olhar o ambiente, tudo tranquilamente. Agora, no nosso caso, uma terceira pessoa, no momento da avaliação, ela pode comprometer, porque tu não sabe qual vai ser o comportamento daquele periciado. Ele pode não falar, o que a gente, na verdade, batalha tanto para deixar o periciado à vontade e tudo. Aí uma outra pessoa, dependendo do tipo de perícia, por exemplo, na vara de trabalho, isso acontece muito, porque ele tem aquela sensação, mas alguém da empresa, o que ele é? Assistente técnico da empresa? Não vou falar. Então ele se sente intimidado com a presença do assistente técnico. Mas assim, então a gente sabe que é muito da questão da escolha. Da escolha e do propósito do teu trabalho como assistente técnico. Bom, eu vou acompanhar. Tu vai chegar e vai dizer para o perito do juízo, eu vim acompanhar a perícia. O perito do juízo, ele vai deixar ou não tu acompanhar. Não, mas é que o código diz, sim, mas nós temos a nossa resolução. Então assim, e partindo do princípio que tu, como psicólogo, assistente técnico, sabe sobre comportamento humano e tu sabe que pode sim influenciar uma terceira pessoa, que eu estou batendo bem na tecla para vocês. E às vezes não é terceira pessoa, pode ser quarta pessoa, porque se cada um das partes tem um assistente técnico e tu e o periciado, são 4 pessoas que não estão no ambiente. 3 pessoas vão estar avaliando aquela pessoa, então é um ambiente assim complicado. Mas então assim, o perito do juízo vai dizer, entra ou não entra. Mas aí vamos imaginar que nós vamos lá para falar com o perito do juízo e ele vai dizer, não pode, Simone, não pode. Aí eu penso, agora acabou meu trabalho. Agora acabou meu trabalho, eu não sei o que eu vou fazer se eu não puder acompanhar. Gente, pelo amor de Deus, vamos tirar isso da cabeça. Não é isso que vai determinar um bom trabalho do assistente técnico. Muito pelo contrário. Tenham em mente sempre que a descrição da demanda é uma análise técnica do laudo elaborado pela Simone. Esse é o trabalho do assistente técnico. Ele tem que ter conhecimento, na verdade, da história que o perito do juiz vai fazer, os elementos que o perito do juiz trouxe em relação aos dados da apuração de resultados do teste, se ele foi visitar a empresa, foi fazer uma diligência na empresa, se ele foi na escola, se ele foi falar com a psicóloga clínica, enfim, tudo isso aí faz parte dos métodos e técnicas que o perito do juiz pode utilizar. Isso aí tem que estar no laudo, tem que estar claro para quem está lendo que foi feito tal procedimento e o resultado foi esse. Se ele disse que não vai deixar que tu entre, no dia da perícia, no horário da perícia, é importante também, nós estamos falando do assistente técnico, mas é importante o perito do juízo saber que ele tem que colocar isso nos procedimentos. Ele tem que dizer que a assistente técnica esteve presente, a assistente técnica Simone Lemes, mas foi informado que em razão da resolução X, ele não poderia estar presente. Tranquilo, tu tá contextualizando o juiz por que tu não deixou ele entrar. Porque isso aí vai ter uma contestação. Parte no caso, se eu sou assistente técnica do autor, não deixaram eu entrar,
exagerar, é claro que o advogado vai dizer, não, mas como? Aí ele vai trazer a questão do Código de Processo Civil. É muito sutil isso, porque assim depende muito do juiz. Eu já cansei de ver os juízes que, independente do que diz o Código de Processo Civil, ele segue a resolução. E ele ainda refere artigos da própria resolução que deixa muito claro essa situação. Então tá, vamos pensar que ele não deixou entrar. Bom, e agora? O que eu vou fazer? Pessoal, não é apresento. Tu não vai lá para controlar, porque as pessoas elas têm essa ideia. Eu vou lá, vou controlar tudo que ela está fazendo, a perita do juiz, depois eu vou botar que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela fez aquilo. Não tem nada a ver uma coisa dessa, pessoal. Não é, tu tem que, em primeiro lugar, tu tem que saber o que tu está fazendo. E eu acho que tem muitas pessoas que se perdem. Elas não sabem qual é que é o papel do assistente técnico. Elas acham que ser assistente técnico é em cima do perito do juízo, é isso? Elas levam as coisas de uma maneira agressiva. Eu já vi tanta coisa nesses anos e anos de trabalho, e é tão interessante, um parênteses, tu pega, por exemplo, uma assistente técnica. Essa assistente técnica, ela diz lá, ela está defendendo uma questão de, vamos pensar, vou assim exagerar, violência doméstica. Então ela está lá defendendo a pessoa que sofreu essa violência. Vamos imaginar que é a mulher. Pode ser homem, mas vamos imaginar que é a mulher. Ela vai partir do trabalho dela e isso aí. Então tu pensa, não, essa assistente técnica, ela leva a sério esse tema, ela vai contestar tudo que aconteceu. Só que tu pega um outro processo que é o mesmo caso, só que essa perita do juiz agora, ela é do agressor ou agressora. E aí tu vê o oposto, tu vê essa assistente técnica defendendo essa pessoa, justificando que a pessoa que apanhou tinha, né, motivos para ela apanhar. Tu entende? Assim, é uma coisa louca. A gente vai entrar em questões éticas, questões morais, o que tu pensa sobre isso? Olha, o trabalho do assistente técnico, ele é muito maior do que simplesmente tu ir lá e fazer teu parecer. Quando tu vai aceitar ou não um trabalho, tu tem que pensar da seguinte maneira, né? Isso aí está dentro das minhas convicções, eu acredito nisso. Então eu acredito que uma pessoa que bate na outra, ela tem motivos para bater na outra. Ah não, então tá, eu vou justificar. Bom, se tu acredita nisso aí, trabalha como tu quiser. Cada um tem a maneira de trabalhar. Tem que pensar um pouco nessas questões, né? Moral, ética, o que é o certo, o que é o errado. Então, partindo desse princípio, né, que tu sabe o que tu está fazendo, que tu acredita no teu cliente, que tu leu todo o processo, falou com terceiros que tu achou importante para colher elementos para entender essa história toda, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer essa análise técnica do laudo elaborado pela Simone Lemes. E eu vou me deter nisso. Eu estou falando dessa questão da análise. É claro que o assistente técnico, no trabalho dele, é a elaboração de quesitos, mas a gente não vai falar nisso, né, nesse momento. Tem até um vídeo que eu falo especificamente sobre isso. O que eu aconselho o assistente técnico a fazer? Tem assistente técnico que diz assim, ó, Simone, eu peguei o laudo do perito do juiz, dei uma lida e já, ó, tranquilamente comecei a contestar. Eu digo, tá, mas e aí? Não, mas eu sei ali, ela fez isso, ela fez aquilo, um dia lá da entrevista. Cai na real. A perita do juiz é de confiança do juiz, ou seja, ele confia nela. Então, se ela está dizendo que ela fez A, é porque ela fez A. Não adianta dizer que ela fez B, a não ser questões do laudo, que aí sim, aí é um documento que tu pode mostrar, que tu pode contestar o que a perita do juiz está dizendo, e não o comportamento que ela teve. Então, assim, o que eu sugiro? Pegue o laudo do perito do juízo, leia ele, terminou, leia de novo, para entender bem a história. Aí o que tu vai ver? Tu vai ver parágrafo, parágrafo, cada parágrafo tu vai olhar, ver se está dentro do que tu acredita, as tuas convicções se realmente estão de acordo ou não. Porque o perito do juiz pode dizer alguma coisa que tu pensa, não tem nada a ver isso que ele está falando, não tem fundamento que ele está dizendo. É uma maneira de tu contestar. E aí tu vai fazendo parágrafo, vai anotando. Quando terminar, tu já vai ter bastante dados, elementos, como eu falo, né, assim, para tu poder fazer teu parecer, a tua análise. Isso ajuda demais. A organização, pessoal, é muito importante, porque hoje tu tem um cliente, mas amanhã tu vai ter 20 clientes, tu vai ter 20 pareceres para fazer. Tem que estar muito, assim, a maneira como tu tem que trabalhar, ela é muito importante. Para a gente, então, entender o que eu quero dizer nesse laudo, é que a tua presença no dia da perícia não vai influenciar o teu trabalho como perito assistente técnico. Tu vai ter que conhecer mais a história, a parte até estrutural, porque tu não conhece o perito do juízo, tu não sabe como é que ele faz o trabalho dele. Às vezes, né, a pessoa, né, tem um nome, fulano, beltrano, maravilhoso, coisa e tal, tu vai pegar o laudo, tem vontade de cair no chão. É um laudo, assim, fraco. E o que eu tenho visto de laudos fracos é impressionante.
impressionante. É muita tristeza. Depois não sabe por que não chama um psicólogo. Aí pensa, ah, não, mas é que eu nunca fui chamada. Não, realmente, tu nunca foi chamada, tu não teve a oportunidade de mostrar teu trabalho, porque as anteriores fizeram trabalhos mal feitos que o juiz já não confia no profissional. Ah, eu não fui nomeada nunca. Tu já foi lá levar teu currículo? Não. Então leva teu currículo. Mostra para o juiz, que nem eu fiz há muitos e muitos anos atrás. Eu me inscrevi, fui lá, levei o currículo. Tá, tudo bem. Eu fui na vara do trabalho. Aí me chamaram para fazer uma entrevista com o juiz. E aí eu fiquei toda faceira, mas meio apavorada, né? Porque tu não sabe como é que é. Cheguei lá, eram 2 juízes, aí, meu Deus do céu. E ele começou a perguntar, e a primeira coisa que ele disse, que ele estava cansado de ter laudos inconclusivos, que ele queria trabalhar com psicóloga, porque com psiquiatra não estava dando certo. Começou a dizer o que eles queriam. E ele perguntava, situações para mim, eu falava, até que eu disse, doutor, eu lhe digo o seguinte, quem sabe o senhor me nomeia uma vez, se o senhor não gostar, pronto. Pessoal, eu fiquei nessa vara mais de 15 anos. Eu saí porque eu quis. Ah, não, porque tu é Simone. Não, não é isso, pessoal, não é isso. Todo mundo pode ter condições de entrar, trabalhar. Todo mundo pode fazer isso. Não é porque é Beltrana. Ah, e outra coisa, não vem com essa de dizer que é amiguinho do juiz, não tem nada a ver. Porque ser sabatinada por 2 juízes, não, amiguinho não era. Saber fazer um trabalho com uma metodologia, um assistente técnico, né? Fazer detalhadamente, né? Pausadamente, termina de fazer o parecer, que tem todos os itens, a estrutura. Terminou, não entrega para o advogado, não faz isso. Lê umas 3 vezes, para ter certeza que fiz um excelente trabalho. Trabalhar como assistente técnico é muito bom, mas assim, eu garanto para vocês que é muito bom. Rentável, também é ótimo, mas assim, só vai conseguir ser um assistente técnico bom se tu realmente fizer um bom trabalho. Isso parece uma coisa, é óbvio? Não. É porque as pessoas acham, tipo assim, não, eu faço qualquer coisa e assim eu vou fazer chamada de novo. Não, a gente trabalha com advogados, e o advogado, ele vai te indicar para o cliente dele. Ele vai dizer, olha, neste caso tu precisa de um assistente técnico, eu vou te indicar uma pessoa, e já indica. Então, por quê? Uma coisa leva a outra. Um bom trabalho, um bom parecer, a postura que tu tem com o advogado, não encarar o advogado como uma pessoa que é contra ti. Ah, não, mas trabalhar com o advogado é horrível. Por quê? Eu não consigo entender isso. Muito pelo contrário, tu pode fazer parcerias de trabalho muito grande com advogados. Viu quanta coisa eu falei? Viu como não tem nada a ver com a questão de estar presente no dia da avaliação? Vamos entender qual é que é o nosso papel e se preocupar sempre em executar um excelente trabalho. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.